Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 3 Pontos e hoje falaremos sobre o Chelsea, que mandou muito bem no mercado de transferências e vem muito forte para a próxima temporada. Bom, nesse vídeo eu irei falar sobre o Chelsea e o time que eles vêm montando para a próxima temporada europeia. O Chelsea mandou muito bem no mercado de transferências, o Chelsea tem no Lampard um trabalho muito confiável, um técnico muito confiável e conseguiu pegar o elenco que tinha e aperfeiçoar em o que era necessário. Contratações pontuais e muito bem feitas. Então, falarei aqui sobre a temporada do Chelsea, falarei rapidamente como foi a sua última temporada, falarei sobre seus reforços e no final do vídeo irei trazer qual é a escalação ideal para o Chelsea, como eles melhor podem encaixar esses jogadores no time. E, obviamente, quem sabe disso, como eles melhor podem render, é o Lampard, mas o meu dever aqui nesse vídeo é ficar dando pitaco e achar que entendo de futebol. Enfim, seguimos. Bom, o Chelsea em 2019, durante todo o ano de 2019, numa temporada 18-19 ou algo do tipo, durante o ano de 2019, o Chelsea foi punido pela FIFA e não pôde contratar. Ou seja, aquela janela de meio de ano, a janela mais importante na Europa, a janela do início da temporada 2019-2020, o Chelsea não pôde contratar e perdeu então o Hazard. O Hazard foi vendido para o Real Madrid por 100 milhões de euros no meio de 2019, então o cenário ficou esse. O Chelsea estava com um elenco que já não estava tão bom assim, o Chelsea foi campeão da Liga Europa 2019, mas muito por conta do Hazard, então eles já estavam com o elenco não tão bom assim e perderam o seu melhor jogador para o Real Madrid e não puderam contratar uma reposição. O Chelsea demitiu o Sarri, que era o seu treinador nessa temporada, e contratou o Lampard, apostando no maior jogador da história do seu clube, talvez, e apostou nele para ser o novo comandante desse time, dessa reformulação que o Chelsea passaria. Então, essa temporada do Chelsea foi apostar nos jovens jogadores, principalmente, lapidar muito bem o seu elenco, entender muito bem o seu elenco, entender onde precisaria de ser aperfeiçoado e ir o melhor possível nas competições que disputava. Saiu nas semifinais da FA Cup, tomou uma porrada na Champions League para o Bayern de Munique, mas é compreensível visto o nível que estava o time do Bayern. E o melhor, o Chelsea conseguiu ficar em quarto colocado na Premier League e classificou para a próxima Champions. Então acaba que a temporada foi muito boa para o Chelsea, porque se for levar em conta todo o contexto que eu citei, conseguir classificar para a próxima Champions já é algo muito considerável. E todos os méritos então para o Lampard, que na sua primeira temporada já conseguiu um trabalho muito bem feito. Então as perspectivas, a expectativa para o Chelsea do Lampard ser um time que evolua cada vez mais e que o Lampard será um grande treinador. Bom, agora então vamos falar sobre os reforços do Chelsea. Foram 5 reforços e todos os 5 muito pontuais. Na verdade, teve um primeiro reforço, que eu vou dizer agora que seria esse 6º reforço, que foi o zagueiro Malang Sarr, do Nice, que de apenas 21 anos e que chegou sem custos. Ele encerrou seu contrato no Nice e o Chelsea o contratou. Porém, eu não vou colocar ele nesse bolo de reforço do Chelsea, porque apesar de ele ser um bom zagueiro, ele ter muito potencial, o Chelsea já deixou basicamente tudo certo em que vai emprestar ele nessa primeira temporada. Então o Malang Sarr é do Chelsea, é uma grande aposta, um zagueiro muito promissor, mas nessa temporada não será uma opção para o Chelsea. O Chelsea irá emprestar ele para alguma outra equipe. Enfim, falando então sobre aqueles reforços que jogaram pelo Chelsea nessa temporada. Primeiramente eu falo do Chilwell, o lateral esquerdo de apenas 23 anos do Leicester, e que chega no Chelsea pelo valor de aproximadamente 50 milhões de euros. Obviamente, pela idade dele, ele não é um lateral já consagrado, mas ele é um lateral que já foi muito bem nessa última temporada e tem potencial para ser ainda melhor. Ou seja, o Chelsea manda muito bem apostar nele e tem aquela também. O Chilwell pode não ser um dos melhores laterais esquerdos com o passar dos anos? Talvez, mas uma coisa é fato. Em relação ao que o Chelsea tinha de opção na lateral esquerda, o Chilwell é melhor, tanto no ataque quanto na defesa. É um jogador que vai ter encaixe com o Chelsea. E o principal, ele já jogava na Premier League. Então,
ele não vai precisar de se adaptar à Premier League ou algo do tipo. Ele é um jogador já adaptado a essa competição. Então o Tio já é uma evolução em relação aos outros laterais esquerdos do Chelsea, e é jovem e pode evoluir muito ainda. Então o Chelsea mudou muito bem em contratar esse jogador. O que ele pode melhorar ainda também é principalmente a questão do lado defensivo dele. No ataque, ele já é um jogador que ajudava muito as criações de jogadas do Leicester. Muitas chances ele criava, e enfim. A sua defesa é o que melhor pode ser aperfeiçoado. Porém, não é ruim na defesa, ele é um bom marcador. E inclusive a sua transição defensiva é rápida. E enfim, já é uma evolução na posição para o Chelsea. Agora, a outra contratação é o zagueiro brasileiro Thiago Silva. Inclusive, o Thiago Silva vai destacar muito essa contratação dele. Ele vem a custo zero do PSG, ele encerrou seu contrato no PSG e foi para o Chelsea sem custar nada. E o Chelsea tem uma filosofia de contratar jogadores jovens, de valorizar esses jogadores jovens ou evoluir eles e ter realmente o retorno em campo desses jogadores. Mas o Thiago Silva ele foge disso, porque ele é um zagueiro já de 35 anos, já consagrado. Então, ele é uma contratação muito importante para o Chelsea, porque a defesa do Chelsea, a zaga do Chelsea, eles entenderam que era muito deficiente. Então, contrataram o Thiago Silva para já consertar isso de uma vez, para não precisar de adaptação, para não precisar de esperar que algum jovem evolua. O Thiago Silva ele vem para já resolver grande parte desse problema na zaga do Chelsea. É titular absoluto e o Chelsea também manda muito bem em contratar esse jogador, até também para ter mais experiência no seu elenco. É um elenco jovem, então ter peças como o Thiago Silva no time é muito importante. Inclusive, eu estou aqui com a camisa da Seleção Brasileira hoje, por conta do Thiago Silva, para homenagear o nosso zagueirão, grande zagueiro da Seleção Brasileira, apesar de 2014. Eu acho que aquilo não apaga o enorme zagueiro que ele foi na Europa e pela seleção. Em 2018 ele era um dos melhores jogadores do Brasil na Copa, se não o melhor. E na verdade eu falei também que estou com as camisas da seleção por causa do Thiago Silva. É porque eu não tenho uma camisa do Chelsea, então precisava de forçar algum motivo para usar camisa de algum time nesse vídeo. Acontece. E enfim, seguimos. A outra contratação é o marroquino Ziyech. Ele foi contratado em janeiro pelo Chelsea pelo valor de 40 milhões de euros. Lembremos, o Ziyech foi um jogador de muito destaque no Ajax. Aquele Ajax foi uma enorme sensação na Champions League 2018-2019. E ele é um jogador que joga pela direita, principalmente pelo Chelsea, certamente jogará ali. E é um jogador que cria muitas jogadas, partindo da direita para dentro. Ele tem uma boa finalização, mas ele também cria muito. Inclusive, isso reflete muito bem os seus números. Na temporada atual, 2019-20, pelo Ajax, ele jogou 35 jogos, fez 8 gols e 21 assistências. Na temporada anterior, em que o Ajax chegou nas semifinais de Champions e tal, o Ziyech teve 45 jogos, 21 gols e 24 assistências. Então, já é um jogador de 27 anos, então já é um jogador mais consagrado e que chega para ajudar bastante esse time do Chelsea, que dá uma opção ofensiva muito importante. E certamente no Chelsea ele jogará pela ponta direita por conta do jogador que eu irei falar daqui a pouco. E no Ajax ele também jogava como meio atacante, nesse meio centralizado, mas no Chelsea certamente ele jogará na ponta direita, onde ele também rende bastante e é a posição em que ele mais estava jogando nos últimos anos. É mais uma contratação muito acertada do Chelsea. E o Ziyech, por conta de vir da Eredivisie para o Chelsea, eu acho que se ele tiver um começo de temporada ruim ou oscilando, é perfeitamente compreensível, mas acho que com o tempo ele vai ajudar muito esse time. Bom, o outro reforço do Chelsea foi também um jogador que acertou com eles lá no começo do ano, foi lá para fevereiro ou março. Pelo valor de 53 milhões de euros, o Chelsea contratou Timo Werner, um grande centroavante alemão do Leipzig, de apenas 24 anos e que já é um jogador consagrado. O Werner é uma realidade e é certeza que ele vai jogar muito bem nesse time do Chelsea. E se for comparar com os outros jogadores também, ele é uma evolução muito grande em relação a Giroud e o Abraham. O Werner ele é um centroavante, mas é um centroavante que tem habilidade, tem velocidade, tem boa finalização, ajuda para render outras jogadas também. E os seus números nessa temporada refletem muito bem
Isso, ele teve 45 jogos, 34 gols e 13 assistências. Ou seja, apesar de ser centroavante, ser o jogador mais avançado do time, ele corresponde quando tem que finalizar e fazer o gol e ajuda muito quando precisa de dar esse passe. 13 assistências para um centroavante é um número muito bom. Então, o Werner também é uma contratação muito acertada do Chelsea e esse preço no mercado atual, do jeito que o futebol é hoje, do jeito que o mercado de futebol é inflacionado, o Chelsea mandou muito bem em ter o Timo Werner. E, inclusive, só para destacar, como eu disse, o Hazard foi vendido por 100 milhões de euros. Então, a soma de Ziyech mais Werner é 93 milhões de euros. Ou seja, o Chelsea não só contratou bem, mas conseguiu valores muito bons também. Porque no Hazard ele já conseguiu compensar contratando Ziyech e Werner. Enfim, o último reforço, que é a cereja do bolo e que será talvez o melhor desses jogadores, se trata de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. De apenas 21 anos, é uma das maiores promessas do futebol mundial, provavelmente, e é um jogador que tende a crescer muito no Chelsea. Ele é um caso que certamente terá, talvez assim, toda essa sua primeira temporada no Chelsea será oscilando, será meio irregular, e eu acho que vai ser ainda mais compreensível se isso acontecer, porque ele vem da Bundesliga e ele tem apenas 21 anos. Então, no Bayer Leverkusen, inclusive, nessa última temporada, ele ainda era um jogador irregular, tinha algumas partidas ruins, mas o que vale ele é uma enorme promessa. Então o Chelsea contratou por 80 milhões de euros, um valor alto, porém que certamente vai valer muito a pena com o passar dos anos. O Kai Havertz é um jogador muito fora da curva e tenho certeza que nas mãos do Lampard vai ser muito bem lapidado também para jogar muito nesse Chelsea. Os seus números na última temporada foram de 45 jogos, 18 gols e 9 assistências. E enfim, vamos partir agora então para o campinho para falar sobre a escalação ideal do Chelsea na próxima temporada. Enfim, vamos lá. No gol, o Kepa, que o Chelsea até fala ainda tem algumas especulações na real do Chelsea tentar contratar algum goleiro, o mais especulado é o Oblak do Atlético de Madrid, mas é muito improvável que o Oblak saia do Atlético de Madrid e vá para o Chelsea agora, porque o Atlético vai pedir muita grana por ele, e eu acho que o Chelsea, pelo menos para essa temporada, nesse momento, acho que não vai mexer no gol e continuará com o Kepa. E o Kepa é um cara que é difícil defender, ele deu sinais de ser um grande goleiro e tal, mas ele erra bastante, ele tem alguns erros que é difícil mesmo de defender ele. Mas, enfim, vai que ele consegue aperfeiçoar seus defeitos e consegue pelo menos diminuir bastante esses gols que ele toma de bobeira. Mas o goleiro do Chelsea, acredito, será o Kepa. E é isso, vamos esperar se ele vai conseguir melhorar algo para essa próxima temporada. Na lateral esquerda, eu já falei muito dele agora para trás, então não precisa de citar muita coisa agora. O Tio é o lateral esquerdo titular absoluto do Chelsea. Na zaga, Thiago Silva ocupa uma vaga e a outra vaga já podemos conversar um pouco mais. Primeiramente, antes de falar dessa vaga de zagueiro, vou para a lateral direita. Lateral direita tem a disputa entre o James, de apenas 20 anos, que é um lateral direito de muito potencial, e o Azpilicueta, que é um jogador já antigo do Chelsea, é o capitão do time, e tem uma dúvida em relação a ele. O Azpilicueta, ele é muito versátil, então poderia ser uma opção para o Chelsea deixar uma dupla de zagueiros entre Thiago Silva e Azpilicueta, e o James jogar na lateral direita, mas eu não acho que seria muito bacana essa dupla de zaga de Thiago Silva e Azpilicueta. Não acho que é uma dupla de zaga que funcionaria muito jogando juntos. Então eu acho que no momento, apesar do James ter muito potencial e ele pode crescer bastante com os anos, acredito que no momento ainda é melhor para ele ser uma opção na lateral direita para quando for necessário. Isso também é muito importante, né, querendo ou não, para ter um elenco forte. E o Azpilicueta ser o lateral direito titular do Chelsea, porque o Azpilicueta ainda é muito bom jogador e é o capitão do time, né? Então ele certamente será titular nesse time. Então eu acho que o ideal é o Azpilicueta ser o lateral direito e o James ser uma opção para o espanhol ali na lateral. Enfim, voltando para a zaga, Thiago Silva ocupa uma vaga e a outra vaga está em aberto. Eu acho que esse zagueiro no momento deva ser o Rudiger, mas, como eu deixei aí na escalação,
tem a opção do Tomori. Por quê? Ele é um zagueiro de apenas 22 anos e que tem muito potencial. É o zagueiro mais promissor do Chelsea. Então, ele, para ser titular, vai depender disso. Se essa será a temporada em que ele já irá se consagrar. Por quê? Porque pela idade, talvez ele ainda não está pronto. Talvez ele ainda não consiga ser titular. Não consiga ser muito exigido. Então, levando isso em conta, ele fica como uma opção que, se conseguir ser mais regular e se mostrar que está pronto, ele certamente será o zagueiro titular, junto do Thiago Silva. Mas se não, eu acredito que essa vaga fique com o Gani. Ali na volância, então, a dupla de volantes, assim digamos, o Kanté é um desses nomes, isso é incontestável, ele é titular absoluto. E a outra posição fica a disputa entre Kovacic e Jorginho. Eu acho que o Kovacic ele tem um encaixe melhor com o Kanté, principalmente defensivamente, e apesar de ele não ter uma qualidade no passe igual ao do Jorginho, eu acredito que por conta do quanto que ele melhora a defesa jogando junto do Kanté, até por conta de ser um cara mais alto, com um físico melhor, eu acredito que Kovacic e Kanté devam ser essa dupla de volantes, e até porque também o Jorginho, depois, nessa temporada treinado pelo Lampard, ele não foi a mesma coisa que foi treinado pelo Sarri. O Jorginho não foi esse mesmo jogador. Eu acho que o Kovacic fez uma temporada melhor do que ele, merece continuar sendo esse volante titular junto do Kanté. Falando agora então das pontas, das alas do Chelsea. Pela esquerda, o Pulisic é esse jogador, e de apenas 21 anos, ele teve essa última temporada, estava um pouco regular, e como eu disse, do Havertz inclusive, isso é compreensível porque ele é muito jovem e veio da Bundesliga, ou seja, uma outra liga, uma outra competição, então era muito compreensível que ele tivesse essa oscilação, mas ele mostrou no final da temporada que ele é sim um grande jogador de muito potencial e que merece ser o titular do Chelsea jogando pela esquerda. Ele fechou a temporada, depois da volta da Premier League, com 9 jogos, 4 gols e 4 assistências. Então ele fechou a temporada muito bem e certamente será o titular pela esquerda. E na direita, como eu já disse também mais cedo, é o Ziyech. Ele certamente jogará aí pela direita no Chelsea. E então o Chelsea fica muito bem servido nas suas pontas. E agora falar sobre esse meia atacante ou segundo atacante, o Havertz. Só para deixar claro, apesar de ele estar posicionado ali no campinho, isso não quer dizer que ele será um meia armador. Ele não é esse jogador de ser esse meia armador, esse camisa 10 clássico, como dizem por aí, até porque essa função de camisa 10 clássico é uma coisa que está, entre aspas, desaparecendo. Essa imagem desse jogador centralizado aí atrás do atacante, que é o camisa 10 clássico, essa função meio que se espalhou em todo o campo com a evolução do futebol. E enfim, o Havertz ele é um jogador de atacar a área, ser um elemento surpresa e flutuar muito naquela região ofensiva do campo. Ele às vezes pode cair pelas pontas se for necessário, ele pode atacar a área pelo centro mesmo, ele pode às vezes se posicionar até mesmo como um centroavante, e inclusive ele fez muitos gols pelo Leverkusen dessa maneira. Um jogador que vem de trás e ajuda também na criação das jogadas, apesar de não ser o armador, é um jogador que pode sim ajudar a criação das jogadas. Então o Havertz será meio que essa referência no time. Ele jogará no Chelsea de maneira muito parecida em que jogava no Leverkusen, então vai estar num ambiente muito agradável, muito tranquilo para ele conseguir render bastante. Não vai precisar de se reinventar ou mudar bastante do seu estilo de jogo. E vale citar também, como eu deixei aí na escalação, o Mason Mount, que é um jogador muito versátil, onde colocar ele nesse meio campo, ele certamente será útil. Então, é um jogador também muito jovem, de 21 anos, e que não acho que seja titular nesse time, pelo menos não no início de temporada, mas certamente é uma opção muito boa. Deve ser certamente um 12º jogador do Chelsea nessa temporada. Fechando então na frente com o Timo Werner, que é um jogador que eu acho que ele tem tudo para encaixar muito nesse time também, e principalmente jogando junto do Havertz. Acho que os dois vão formar uma dupla ofensiva muito bacana, e que quem sabe também não lembre um pouco a dupla do Bayern entre Müller e Lewandowski. Talvez são estilos que podem bater bastante. O Werner é um jogador que, como eu disse, já é uma realidade, então ele é o centroavante desse time,
certamente jogará muito bem. Mas como eu deixei destacado aí também, vale citar que o Abraham também é um cara muito jovem e fez uma boa temporada, então é também uma boa opção para o Werner quando for necessário. O Werner é titular absoluto, o Abraham imagino que não consiga pegar essa vaga, mas, como eu disse, para se ter um bom elenco é bom ter boas opções e o Abraham certamente é uma boa opção. Bom, é isso então. Deixe aqui nos comentários quais as suas expectativas para o Chelsea nessa temporada, até onde vocês acham que esse time chegará. Eu tô com muita expectativa nesse time, não só para essa temporada, mas para o futuro também, porque é um time muito jovem e treinado por um treinador também jovem. Então, é isso, veremos o que será do Chelsea nesses próximos anos. Muito obrigado, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!